Olá, muito bom dia para você que está aqui na Jovem Pan. Começando aqui mais uma edição do nosso Morning Show. Hoje, quinta-feira, seja bem-vindo, vamos juntos até 11h30, tem muita informação e diversão para você. Seja bem-vindo, começando o Morning Show. Vamos aos destaques do programa de hoje. Fogo cruzado. A oposição vai à justiça contra o decreto de Jair Bolsonaro, que facilita o porte de armas para mais de 20 categorias profissionais. Peso nos ombros, o relato do ginasta Diego Hipólito sobre a sua sexualidade, porque para muita gente no Brasil é tão difícil se assumir gay. Papo cabeça, batalha cultural, as semelhanças e diferenças entre o bolsonarismo e o lulopetismo, a política nas redes sociais e a democracia em tempos de cólera. Esses serão alguns dos temas que vamos tratar hoje com o professor Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP. Só alguns destaques do nosso Morning Show que está só começando. Vamos saber da nossa hashtag de hoje. Paulinha, bom dia. Bom dia, Brown. A gente já tá por aqui na internet. Prevejo que teremos o quê? Um grande papo cabeça neste programa com a presença de Eduardo Wolff. Então essa vai ser a nossa tag. Você pode participar com gifs, memes e com abordagens filosóficas através da hashtag Papo Cabeca, né? Porque não tem cedilha. Não tem cedilha, né? E não é com 2 S também, né? Vai ficar com C. Ah, Papo Cabeca, né? Bom, assim tá Dá bom. um copy-paste, participa aqui do programa e vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, Brown. E tem nosso WhatsApp também. Lá você vai mandando mensagens, pode ficar à vontade. Nosso número é 11 931 17 1009. 11 931 17 1009. A nossa linha fica aberta para você. Você manda mensagens, grave vídeos, mande para cá falando sobre as nossas discussões, elogiando o programa. Se tiver alguma crítica, você guarda para você. Mande mensagens, continue participando aqui do nosso Morning Show. Acho bem possível guardar essas críticas, Brown, mas vamos ver. Mas se tiver, pode mandar, a gente avalia. Não, manda não, backstage. manda amor. É. Hoje, vamos fazer a quarta-feira do amor hoje. Vamos guardar. Quarta-feira? Quinta-feira, Quinta-feira. olha, pessoa fora de tempo. Amanhã sextou, então. Ô Vini, vamos lá, vamos abrir o noticiário trabalhar, contigo. né, Brown? Vamos falar do Paulo Guedes. Hoje o ministro da Economia deve ter acordado com o traseiro quebrado depois de ter passado mais de 7 horas falando para os deputados na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Como é que foi a sessão, Aveni? Pois é, Brown, já tá se acostumando o Paulo Guedes, né? Ele mesmo que falou ontem aí que já entendeu como que é o padrão da casa lá, que depois de 6 horas as coisas costumam esquentar. Ontem a Comissão da Reforma da Previdência começou por volta das 2h30 da tarde, Brown, e com aquelas explicações, né? Corriqueiras já sobre alguns pontos da reforma. O Paulo Guedes estava ali acompanhado também com os secretários executivos, tudo para explicar ali para os parlamentares alguns pontos do projeto sobre a importância da reforma da Previdência. Mas, como o Guedes já esperava, Vitor Brown, depois de 6 horas começaram ali algumas faíscas com os deputados da oposição. Nada como um Tigrão e Tchutchuca, mas teve ali também algum certo barulho. Tudo começou com o Ivan Valente, do PSOL, que acabou acusando o Paulo Guedes, Vitor Brown, de crime de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o Guedes não quer divulgar por hora o valor da transição da reforma da Previdência no que se refere ali à capitalização. O Ivan Valente diz que o Paulo Guedes já tem esse número, mas ele não quer divulgar, ele está omitindo, e que seria por volta aí de R$1 trilhão. Mas o Guedes diz que isso vai ser colocado para o Congresso depois que for aprovada ali a lei complementar da reforma da Previdência. Mas aí, como um gesto simbólico, Vitor Brown, veja você, Ivan Valente e Luísa Erundina exibiram um grande cheque em branco para Paulo Guedes lá na Câmara dos Deputados. Nós temos a foto aí, Murilão, podemos exibir esse cheque em branco. Olha lá. Tá lá. O grande cheque com vários Nome pontos. de Paulo Guedes. O nome de Paulo Guedes, com Nominal, vários né? pontos de interrogação. pra ele. E percebam a data. 1 de abril de 1964. Bastante provocativo aí o Ivan Valente e a Luísa Erundina. Aí a coisa foi esquentando. Depois veio a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB,
que primeiro mencionou algumas notícias aí veiculadas em alguns jornais sobre investigações com relação a uma empresa do Paulo Guedes, sobre rombos que ele teria causado em alguns fundos de pensão. E depois, Vitor Brown, veja só você, a deputada do PCdoB, a Perpétua Almeida, disse o seguinte: olha, eu já dei uma olhada aqui nas pesquisas, elas estão dizendo que a população realmente está contra essa reforma, as pessoas não querem ficar sem aposentadoria e as pessoas não querem se matar como está acontecendo no Chile. Inclusive, eu tô sabendo que foi você, Paulo Guedes, que ajudou nessa reforma lá do Chile, né? Aí ele já começou a não entender, começou a dar ali uma risada do que a deputada estava falando. A deputada, bom, é isso que estão dizendo aí, tá espalhado por aí, mas espere então que não seja verdade. Ela acabou jogando essa e aí depois motivou a fala do Paulo Guedes, Brown, desse padrão que ele tem percebido já na Câmara dos Deputados. E aí falou, ó, se eu começar a googar algumas coisas aqui também, como vocês fazem, enquanto eu tô aqui falando, eu vou encontrar algumas coisinhas. Vamos ver o que o Paulo Guedes falou. Falar também, depois de 6 horas eu já notei que tem um padrão. Depois de umas 6 horas a escalada fica um pouco mais pessoal. Então eu estou sendo ameaçado de crime de responsabilidade, estou sendo ameaçado, estão entrando no Google para pegar coisas minhas, quer dizer, então, mas eu já estou compreendendo um pouco mais como é que funciona a casa. Então eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu, com a deputada Perpétua, depois vou para um canto e explico para ela o problema de quando tentam confundir quem assaltou. Vai na Operação Greenfield, vai ver quem está na cadeia, ver quem está na justiça, e aí nós vamos saber quem assaltou os fundos de pensão e quem devolveu 3 vezes o dinheiro que eles botaram sob minha administração. Eu devolvi 3 vezes o dinheiro. Então, eu não posso ser acusado do que vários companheiros da deputada podem estar sendo acusados no momento. Então, o custo de transição de 1 trilhão, respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também se eu googar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu googar, né? Vai aparecer. Então, nós podemos... Depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então, vamos lá. Eu já entendi o padrão. Eu vou googar. Vou falar também. Aí começou a confusão, né, Vitor Brown? O relator ali Depois tentando... da 6 está liberada a baixaria. Né? Exatamente. Mais uma reunião que poderia ter sido resolvida por e-mail. Reunião para Né? marcar a próxima, Pois né? é. O relator tentando apaziguar, teve que dar o direito de resposta lá para o José Guimarães. Esse caso que ele se refere aconteceu em 2005, quando um assessor do José Guimarães foi pego ali no aeroporto de Congonhas com mais de 100 mil dólares na cueca. Mas aí o José Guimarães explicou que não tem nenhum processo que pesa sobre ele com relação a isso, disse que sempre respeitou o Paulo Guedes, aí o Paulo Guedes até acabou se desculpando. Antes da gente ver uma outra fala do Paulo Guedes direcionada à oposição, Vitor Brown, uma outra parte que acabou também chamando a atenção foi quando ele colocou essa culpa também da roubalheira que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil nos servidores públicos. A fala dele foi o seguinte: o funcionalismo público não é culpado, mas também não é inocente. A função deles é tomar conta das coisas públicas. Como teve desvio, roubalheira, cadê a turma que tinha que tomar conta disso? Aí eu pergunto aqui para o nosso companheiro Caio. Cadê essa turma, Caio? Pois é, bom, em primeiro lugar é uma grande honra estar com o meu veterano aí, Vitor Brown. Que isso. E também aqui com Fala assim que o acredito. Rogerião, o cara mais charmoso aí da área técnica da Jovem Pan. Bom, vamos lá, Vini. É sempre um prazer, né? A gente lava a alma vendo os políticos sendo colocados nos seus devidos lugares aí pelo nosso ministro Tigrão, Paulo Guedes, né? Como você bem disse, né? Cadê a turma que tinha que tomar conta disso? Então vamos fazer a nossa cutucada de cada dia para o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Articulação Maia. Vamos falar do pacote anticrime do Moro, né? Que está tomando lá o chá de gabinete num grupo de trabalho aí, 90 dias paradão na Câmara. O pacote anticrime do Moro prevê a figura do whistleblower,
que foi traduzido em português como bom informante. O que é isso? É um funcionário da administração que pode denunciar casos de corrupção de forma anônima e obter 5% do valor recuperado a partir da sua denúncia. Portanto, é um incentivo econômico para delatar chefes, subordinados e pares e colegas que roubam o povo brasileiro. Isso já resolveria uma parte do problema apontado pelo ministro Paulo Guedes, né, que é a conivência do próprio funcionário público, né, que se omite em delatar esse tipo de situação quando não é beneficiário dele. Isso rola muito. Mas aí também o que ficou para, vamos dizer assim, na grande imprensa, é a frase: a função deles é tomar conta das coisas públicas. E, de fato, os funcionários públicos, a elite deles, tomou conta mesmo, mas de forma corporativista, por ação sindical, por ação política. Você pega aqui no Brasil, né, dados do IPEA 2016, são 11.492.000 servidores. A variação no período 95-2016 foi de nada menos que 83%. É isso que cresceu a folha de pagamento nominal em número de pessoas. Isso dá o quê? Mais ou menos 5% da população, 12% da força de trabalho. Não é tanta coisa. Mas aí você pega uma matéria do Estado de São Paulo, de 2008, sobre a bancada dos servidores. Então você tem 12% da força de trabalho no serviço público. Só que 25,7% da Câmara Federal na legislatura passada era formada por parlamentares do serviço público. Isso dá 132 deputados. Achou pouco? Então vamos lá, 304 deputados, portanto 59%, quase 60% da casa, já protocolaram alguma proposta ou requerimento que privilegia o serviço público. E a gente está falando dos servidores, né? A categoria que ganha em média 70% a mais do que a remuneração de mercado, que tem estabilidade no emprego, que tem direito à aposentadoria precoce e muitas vezes integral. Então, assim, só para a gente ter uma noção do panorama, o governo federal tem que lidar com 267 associações e sindicatos de servidores. Então, assim, muita gente fica falando, a bancada BBB, né, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia. O problema do Brasil, Vini, ele não é legítima defesa, o problema do Brasil não é o agronegócio, muito menos Jesus Cristo. O problema do Brasil são os privilégios da elite do funcionalismo público, e eles tomaram sim conta do Brasil. E aí, Caio, e também amigos aqui da bancada, o Paulo Guedes continuou, depois dessa confusão também, direcionando ali alguns ataques à oposição, que segundo ele, não tem moral para apontar hoje os problemas atuais do Brasil, já que eles tomaram conta, já que eles acabaram roubando e quebrando muita coisa enquanto estiveram no poder. Vamos ver esse momento também. Vamos lá. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce. É um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar. E a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento. Está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. É absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Tá aí alguns parlamentares aplaudiram, outros vaiaram, mas isso vai ser mais ou menos o que a gente vai ver muito durante esse ano ainda, né, Vitor Braudel, esse embate Paulo Guedes e deputados federais na Câmara dos Deputados, nessa discussão aí sobre a reforma da Previdência. Ô, Caio, o Paulo Guedes lacrou ou não? Pô, com certeza. A frase é muito boa, né? Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 4 ou 5 meses e dizer que há milhões de desempregados, falta de crescimento, etc, etc. É uma delícia ver a hipocrisia da esquerda que mandou por mais de uma década no país ser escancarada em rede nacional. Você vê aí a bancada da chupeta chorando, esperneando com o ministro Paulo Guedes. O Edmund Burke, que é pai do conservadorismo, né, a filosofia da qual eu sou entusiasta, ele diz: o povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Né? E o PT,
por definição, que é por definição fanatizado, acredita em Lula livre, acredita em impeachment é golpe, todas essas narrativas, é aquela famosa, é como diz o meme, né? A famosa cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer nos próximos anos, mas se esqueceu do que aconteceu na última década e meia. É fundamental, Brown, a gente relembrar o que foi o PT, até para dar a dimensão correta das coisas. A comparação, ela é uma ferramenta útil para entender realidade. É por isso que faz sim todo sentido falar de Lula, falar de Dilma e companhia. Faz sentido sim. Não é ficar preso ao passado. Quem não entende o passado não vai compreender direito o presente. E não fazer isso, não dar a devida atenção aos erros do passado, é incorrer no que o Felipe Moura Brasil chama de afetação de imparcialidade. Então, na ânsia de você ser imparcial, você dá peso semelhante a situações completamente distintas. E aqui eu posso falar desabridamente, eu não tenho rabo preso. Vamos pegar os principais podres do governo Bolsonaro, não tem problema, Laranjal do PSL. Laranjal do PSL, 10 milhões de fundo eleitoral, 3 milhões para a cota feminina, 1 milhão sob suspeita. Você pega a campanha da Dilma Rousseff, delação do Palocci, é 1,4 bilhão de reais. Maior esquema de propina. Mesma coisa, se vai miliciano. A família do Bolsonaro condecorou o miliciano e empregou parente no gabinete. Beleza, e o caso Celso Daniel? Tá? Ou Queiroz, que é aquele clássico, né? Tem o esquema de caixinha no gabinete do filho do presidente, aquela movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais. Tá bom, e o Petrolão, né? Que é o esquema de propina estatal, 42 bilhões de reais de prejuízo, é 10 milhões de prejuízo por dia. Então, é o seguinte, a gente tem que dar para as coisas a devida importância. E aí, quando vem, né, a boiada vermelha não se aguenta. E o Queiroz, e o Queiroz, O que está acontecendo com o Queiroz? Ele está sendo processado pelas leis aprovadas ou endossadas no lulopetismo e pela bandidolatria que está no DNA da nossa legislação penal. Então, assim, a gente não pode nunca aliviar os erros do presente. Apure-se, condene-se. Eu quero que esses podres sejam todos investigados e punidos. Agora, se a gente esquecer os erros do passado, que foram piores, maiores e causaram um prejuízo infinitamente maior, a gente está num caminho muito perigoso. Boa, vamos continuar falando de reforma da Previdência. Você sabe, a Jovem Pan tem trazido ao ar aqui todos os dias depoimentos de entusiasta da reforma da Previdência. Agora mais uma fala. Vamos ouvir hoje o diretor-presidente da Brasilprev, Walter Malieni. Falar da reforma da Previdência é ser responsável pelo futuro das novas gerações, é ser responsável pela qualidade das finanças públicas, é garantir que nós consigamos gerar emprego e investimentos no nosso país, é permitir que a gente gere renda para a nossa população. A reforma de hoje é necessária para que o país cresça e o modelo de previdência hoje não atende mais às demandas da sociedade. Por isso, eu sou favorável à reforma da Previdência como uma forma de colocar o nosso país na rota do crescimento econômico. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Participa, você grava vídeos, manda pra cá, nosso WhatsApp tá aberto pra você, 974651630. Se você ainda não anotou, coloque aí na agenda do seu celular, WhatsApp da Jovem Pan na campanha da reforma da Previdência, 974651630. Estamos esperando o seu vídeo. Girando o assunto, um outro destaque agora, de ontem para hoje, só se fala no medalhista olímpico Diego Hipólito. Ô Fefito, por quê? Não é por causa de nenhuma conquista dele agora, né? É outro assunto, né? Agora a conquista dele é pessoal. O Diego Hipólito agora é o mais novo integrante do vale mais feliz desse país. O vale mais perseguido, mas também o mais colorido. Bem-vindo, Diego Hipólito, que saiu do armário. O Diego Hipólito, ontem, em entrevista ao UOL, assumiu a sua homossexualidade. Eu não concordo muito com esse termo, eu não gosto muito desse termo assumiu, porque parece que a gente tá assumindo um crime, tendo culpa no cartório, não é o caso. Eu acho que ele afirmou a sua identidade. E aí, o que o Diego Hipólito diz é que aos 19 anos ele chegou a confessar para um companheiro de ginástica olímpica que era homossexual, mas sempre teve muito medo disso. Ele ia para as baladas com boné, usando várias roupas, não conseguia se divertir. Chegou, inclusive, a ficar 1 ano sem falar com a família, porque a família não recebeu muito bem a notícia quando ele tinha 24 anos. Agora, o Diego Hipólito, que é, inclusive, evangélico, resolveu
trazer à tona a sua homossexualidade. Tem um trecho da entrevista dele ao Portal UOL que, pra mim, é muito simbólico. Ele diz o seguinte: eu tinha vergonha porque na minha cabeça ser gay era ser um demônio, um ser amaldiçoado que vive em pecado. Quando eu tinha uns 10 anos, um treinador foi dizer à minha mãe que ela devia mudar a minha educação para que eu não virasse gay. Ela veio falar comigo, preocupada, eu era inocente, nem sabia o que era isso. Aos 10 anos, ele já era alvo de homofobia. Normalmente é assim que funciona, né? As pessoas percebem antes da gente que é gay. A gente é apontado e aí só depois vai entender o que é, porque acho que as pessoas estão mais preocupadas com a vida alheia, mesmo nesse caso. O Diego Hipólito chega a falar sobre o assunto porque ele disse não quando perguntado em algumas entrevistas, mas ele não estava pronto para falar sobre isso, não tinha segurança ou maturidade, até que foi forçado a estar. Ele disse que a ideia de ser um demônio não saía da cabeça dele, ainda que ele frequentasse a igreja. E aí agora ele diz que quer que as pessoas saibam que ele é gay e que não tem vergonha disso. E não é porque eu sou que outras pessoas vão querer ser. Isso não tem nada a ver. E agora ele também acha que ele pode ser um grande exemplo. A gente está muito carente de ídolos de verdade, porque eu não posso ser exemplo sendo gay. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não se fala em outra coisa nas redes sociais. E antes de eu fazer um comentário criticando determinados comportamentos nas redes sociais, eu quero ouvir dos meus companheiros de bancada se essa notícia é bem-vinda ou não, se temos um novo exemplo ou não. Essa notícia é muito bem-vinda, Fefito. Inclusive, essa terminologia que você sugeriu, eu vou procurar adotá-la, porque, de fato, a palavra assumir, ela pode ter uma conotação negativa, e eu acho que faz muito mais sentido você se afirmar, porque a gente está falando de direitos personalíssimos, né, que tem a ver, inclusive, com direito à intimidade, privacidade, manifestação de pensamento, esse tipo de coisa. A gente sempre... Eu não consigo nem imaginar o sofrimento psicológico pelo qual o Diego e tantos outros homossexuais passam. Então fica aqui a nossa solidariedade a ele e também o parabéns pelo exemplo de fazer isso de uma forma madura, de uma forma respeitosa e incentivando aí o bom debate na sociedade, que em última análise tem que deixar mais viver. Tem uma coisa que aconteceu ontem que é bem desagradável, na verdade, de pensar. E eu até falei sobre isso em entrevista ao Portal UOL hoje. Muita gente ficou nas redes sociais dizendo, qual a novidade? Todo mundo já sabia. Problema seu que você já sabia. Que bom que ele estava confortável para se afirmar agora. Aliás, é importante que vocês tenham em mente que não existe violência maior do que tirar alguém forçadamente do armário. Sabe por quê? Porque você não sabe como essa pessoa está inserida em seu núcleo familiar. Você não sabe se essa pessoa vai sofrer alguma violência, vai ser expulsa de casa. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um abrigo chamado Casa 1, que acolhe LGBTs que são basicamente expulsos de casa por serem quem são. Essa é uma realidade que acontece. Quando alguém sai do armário, alguém não sai do armário sozinho. Sai do armário tirando a sua família do armário, seus amigos, os seus companheiros de trabalho, que acabam tendo que responder. Porque todo mundo quer saber se ninguém percebia, se ninguém desconfiava, se o fulano não tem determinado tipo de comportamento. Que bom que o Diego Hipólito teve a maturidade de sair do armário na hora que se sentiu confortável. No tempo dele. E que triste que as pessoas não conseguem enxergar essa dificuldade e entender a verdade de um indivíduo que é muito parecida com a dos outros e tratar disso como se fosse uma grande banalidade, né? É porque não fala sobre você, fala sobre outra pessoa. É difícil, né, se colocar no lugar dos outros. É isso mesmo. E agora o Diego vai ser, de fato, um grande exemplo, porque o esporte está carente de pessoas do Vale. Vamos transformar o Vale todo em glitter no esporte. Diego, simbora. Paulinha, tem outra entrevista também que tá dando o que falar, dessa vez da apresentadora Sônia Abrão. Ela foi ontem ao Super Pop na Rede TV, deu uma detonada na Anitta, é isso? Na novidade. Sônia tem uma opinião muito forte a respeito de Anitta. Essa dá pra falar que todo mundo já sabia. Ela sempre que tem oportunidade, quando perguntada ou quando a Anitta é um assunto, ela faz muita questão de ela se colocar. Ela e Regis Tadeu. Vai ter o Regis. Eles estão na mesma trilha. Ela e o Regis Tadeu, que também é crítico, esteve ontem no Pânico. Eles têm basicamente a mesma opinião a respeito da Anitta. Vamos ouvir aí o que disse Sônia Abrão a Luciana Gimenez ontem no Super Pop sobre esta nossa artista brasileira que tem carreira internacional. Existe um trabalho que é um bom produto de consumo, né? Rendeu muito. Eu acho a visão comercial da Anitta maior que o próprio talento musical dela. Mas isso é um Eu talento, acho né? que ela é um produto mediano
essa carreira internacional, eu não vejo como uma carreira internacional. Eu vejo grandes acordos de empresas musicais fazendo com que as coisas aconteçam, mas não que a Anitta tenha ido fazer shows e shows e shows e tenha ido plantar sementes lá fora e as coisas foram florescendo espontaneamente. Não é desse jeito, entendeu? Essa carreira internacional, eu acho que no Brasil, quem tem condições de fazer e ser realmente um sucesso espontâneo, baseado apenas na obra e não na exposição, não no marketing, não simplesmente na mídia, é a Isa, não é a Anitta, entendeu? O que acontece com a Anitta, eu acho muito mais comercial do que artístico, na verdade. Não é porque eu vou gravar com a Madonna que eu vou ser a Madonna. E essa diferença parece que não é feita. Então, eu acho que realmente não me agrada. Eu respeito o trabalho, tá aí, é sucesso, mas artisticamente me convencer 100% não me convence. Prefiro a Isa e prefiro a Ludmilla, que são muito mais autênticas. E jogou as outras duas de bandeja na roda também, já né? levantou suas preferidas, já colocou ela em outro lugar. A verdade. Você tá com a Sônia nessa, né, professor? Concordei com tudo que ela falou. Ela também comentou. De qual Elite? A Anitta da Elite, né? É da Elite Rastaquera. Ah, tá. A Sônia também foi lá e criticou aquele episódio do carnaval da Anitta com o Neymar. Ela falou que achou aquilo tudo muito baixo astral, porque ela acha que foi arquitetado pra ela se hiperfazer, pra Anitta aparecer no carnaval, às custas meio do Neymar e ainda querendo magoar a Bruna Marquezine. Então, que ela achou aquela armação, que ela acha que foi uma armação muito, assim, feia. Enfim, acabou com a Anitta e não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já falou da Anitta em outros momentos. A Anitta, inclusive, já abordou esse assunto aí dela ser uma pessoa que cria factoides para aparecer, né? Muito marqueteira. Uma vez a Anitta respondeu ao Léo Dias, em 2017, a respeito disso, que a Sônia, enfim, já fala disso faz tempo. E até ela tinha feito várias críticas ali, ironizou a Sônia Abrão, né, o tipo de programa que ela faz ali com o Léo Dias, foi lá e falou o seguinte: às vezes as pessoas especulam as coisas que a gente nem quer que saia, mas saem, não é assim, vou criar agora o que eu estou fazendo, as pessoas inventam coisas, muita coisa não é verdade, então tipo, ela se defendeu dessa acusação, falou, eu não crio factoides, entendeu? É assim que acontece com as celebridades. E aí a gente teve o Regis Tadeu também aqui, no Pânico ontem, e tá ali igualzinho a Sônia Abrão. E explica por que ele não acredita nessa carreira internacional da Anitta. Vamos conferir o Regis. Agora, há 2 anos atrás, foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, lá no meu canal no YouTube, que era o sucesso da Anitta internacional é uma farsa. Porque as pessoas ficam bombando isso o tempo inteiro. Ah, mas ela vai participar da premiação de não sei o quê. Ah, ela gravou uma música com a Madonna. Ah, não sei o quê. Babá. Meu amigo, desculpa, isso não é carreira internacional. Carreira internacional é você fazer show, fazer turnê e por vários países. Então, aí eu vou lançar aqui uma bomba pra vocês. Eu quero saber se vocês acham que a Anitta tem uma carreira internacional. O próprio Léo Dias, que escreveu a biografia mais ou menos autorizada da Anitta aqui, ele falou que a carreira da Anitta é baseada em views, em internet, que a carreira dela foi toda feita para essa galera nova do smartphone, essa classe média ascendente que começou a comprar smartphone. E várias matérias comprovam isso, comprovam que ela realmente consegue cliques, ela consegue visualizações no YouTube, ela aumenta essas visualizações, inclusive no mercado internacional, né? Spotify, ela consegue plays. Eu não sei se ela quer fazer show. Será que a Anitta não quer? Ela quer. Ela tá diminuindo o número de shows, porque agora ela já está rica, né? Ela faz show onde ela quiser, quando ela quiser. Só que assim, pode concordar com os dois em partes? Porque eu acho que a Anitta é sim artista, gente. Uma menina que se fez, vindo de onde veio e fazendo parceria com Madonna, emplacando Downtown nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, tem sim uma carreira internacional. Agora, dito isso, a Anitta também sabe, como ninguém, manejar a mídia. A Sônia Abrão tem razão nisso. A Anitta é uma grande marqueteira e tá errado? Não tá. Porque hoje em dia é mais sobre a embalagem do que sobre qualquer outra coisa. E a Gimenez foi bem, Fefito, aí, que ela fala, isso também é um talento. Exatamente. Pra ser artista hoje, não basta só um banquinho e um violão, um talento de voz. É preciso também saber se divulgar. É uma verdade cruel? É uma verdade cruel. Precisa ter sorte.
Mas a Anitta tem essas duas coisas, tem esses dois fatores. Não dá pra questionar a carreira internacional dela, porque assim, a gente sabe que teve muitas músicas dela que não emplacaram, que foram um flop. Mas Downtown, com o J Balvin, é inegavelmente um grande hit. A Anitta virou coach do The Voice do México, antes mesmo de ir pro The Voice do Brasil. A Anitta tá fazendo uma parceria com a Madonna, ela fez parceria com a Iggy Azalea. Ainda que a carreira dela não seja astronômica nos Estados Unidos, ela tá tentando, e ela já foi mais longe do que qualquer outra cantora brasileira no exterior. Antes de encerrar, deixa eu só mandar um abraço para o nosso querido Edgar, que está em casa se recuperando. Eds, melhore logo, que já estamos com saudades. Nada contra o Vitor, que tá arrasando aqui hoje. Eu ia nesse Um abraço sentido. pra ele mesmo. É bom lembrar, porque tem muita gente perguntando, Muita é bom gente falar. perguntando aqui. Não, continua entre nós, está tudo bem. Se o médico liberar, ele volta. Eu Quando ia não nesse liberar, ele sentido do Fefito também, porque é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, a Ivete Sangalo, né, que aqui no Brasil é uma unanimidade, ela gigante. arrasa mesmo, ela tem um super carisma, mas se a gente for pegar a carreira internacional da Ivete, eu acho que a Anitta, por exemplo, já foi um pouquinho mais além até, né, nessas parcerias que ela faz, nas músicas emplacadas, talvez não fosse nem tanta uma ambição da Ivete com relação a isso, a Anitta tem mais, né, esse objetivo de chegar lá em algumas prateleiras internacionais. Eu acho que ela tá na dela, ela também não tá querendo que... ela não tá se colocando também, estou sendo um sucesso internacional. Ela vai fazendo as coisas, as pessoas vão percebendo, vão divulgando, e eu acho que precisa de um pouquinho mais de tempo também, para lá na frente a gente ter uma noção ou não do quanto que ela vai conseguir chegar, mas... As críticas estão um pouco exageradas Você acha também. que estão pegando no pé? E a Anitta tá dele? convidada a vir a esse programa que, de fato, dá projeção internacional pra quem... Exato. Ei, Anitta, vem rebolar com a gente. Vamos pra nossa primeira parada, então? me O avisam, relógio já tá cara. apertado, são 10h32, daqui a pouquinho tem mais Morning Show. Me avisa que eu não vou seguir. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta, tem mais Morning Show pra você. Estamos recebendo um convidado por aqui. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o lulopetismo e o bolsonarismo? Quais as origens da esquerda e da direita? E como o atual debate entre e sobre elas nas redes sociais desvirtuou conceitos básicos? A guerra cultural a que assistimos hoje terá trégua ou daqui pra frente tende a se intensificar? Como as mídias sociais se inserem na disputa de poder político no Brasil e no mundo? Essas e outras perguntas serão objeto da reflexão que a gente vai ter a partir de agora. Vamos recebendo aqui hoje o nosso convidado, doutor em Filosofia pela USP, professor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundasp, da PUC São Paulo, e editor do blog Estado da Arte do Estadão, Eduardo Wolff. Bem-vindo ao Morning Show, Eduardo. Bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. Ô Eduardo, eu citei aqui na abertura alguns temas que provocaram reflexões profundas e muitas delas têm alguns cenários bem difíceis de serem diagnosticados. Mas as redes sociais, especialmente, fazem o debate se tornar raso. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque é uma plataforma de massa. Isso não consegue manter. Isso quer dizer que ela não consegue manter nenhum tipo de filtro, certo? Vocês estão aqui numa rádio, vocês estão num veículo de comunicação tradicional, que ainda que possa se valer de todos os novos mecanismos digitais e tudo para alcançar mais gente de maneiras mais variadas, tem um processo tradicional de filtragem, que é o que tradicionalmente se chamava de os gatekeepers, né? Aquela coisa assim, bom, tem barreiras. Isso quer dizer que vocês têm um processo de seleção de quem fala, quem são os contratados, quem são os profissionais da área, quem faz o trabalho de edição, quem são os convidados de vocês. Eventualmente vocês erram, convidam um cara tipo eu, assim, mas em geral vocês acertam e tal. Então a ideia é que os veículos tradicionais de imprensa cumpriam bem as suas funções, com as limitações próprias daquele contexto, mas cumpriam essas funções funcionando deste modo. Tinha filtragem. Isso não vale apenas para os veículos de comunicação, vamos deixar bem claro. Se você comparar, por exemplo, os outros espaços que eram típicos do debate público, era a universidade, a academia, eram sindicatos, eram instituições de presença social forte, como a igreja. Esses eram os espaços tradicionais de formação da opinião pública, de debate público, e a imprensa cumpriu o papel de divulgar isso de maneira mais ampla e mais, digamos assim, massificada, certo? Agora, o que acontece quando você passa a usar as redes sociais no formato em que elas chegaram até nós pela internet como o espaço onde se dão os debates, as discussões e as ideias?
não há mais distinção e não há mais hierarquia. E aí tem coisas efetivamente muito positivas e coisas indiscutivelmente negativas. Coisas efetivamente positivas disso. Ora, seria muito difícil que uma parcela expressiva da população e segmentos específicos da população pudesse se manifestar como se manifesta nas redes sociais, nos veículos tradicionais. Então você pode ter o seu próprio podcast, você pode fazer da sua página pessoal um veículo de manifestação das suas análises. Bom, isso aqui é o que eu penso do governo, isso aqui é o que eu penso da lei nova, e você usa aquilo para divulgar. Eventualmente você está atendendo uma demanda reprimida, né, para usar uma expressão de mercado aqui, que eu acho fantástica. Quer dizer, segmentos que não tinham acesso aos veículos tradicionais, não iam conseguir publicar na página 3 do Estadão, ou da Folha, ou do Globo, ou de não sei onde, conseguem agora fazer isso. E, eventualmente, alcançam um número gigantesco de pessoas. Tá? Wolf, isso é muito bom. Você mencionou que nas redes sociais as pessoas se manifestam sem filtro. Aliás, isso é um fenômeno até antropológico, né? A pessoa, ela, dependendo do local onde ela... mas o filtro, desculpa eu te interromper, Caio, mas imagina. O filtro que eu tinha em mente não é o filtro da pessoa. É o filtro no sentido de que não existe uma estrutura. É uma curadoria. Não existe. Eu vou levar para além disso, porque eu Ah. acho que elas se manifestam sem o filtro do foro íntimo Sim, também. Parece que elas se isso- percebem anônimas. Isso também. Isso é uma característica e tal, né? E eu queria saber se esse fenômeno... ontem eu tive a oportunidade de ir na gravação do DVD do Léo Lins, o Bullying Art. Até tô com a caneca dele. Aliás, estou com dor no maxilar de tanto dar risada. E é uma ode, assim, ao politicamente correto. Você acha que essa nova fase de comunicação, né, em que as pessoas elas estão se manifestando de forma mais genuína, né, mais rude, até mais provocativa, até mais ofensiva, né, sem o filtro, tanto o formal, né, dos gatekeepers, como você falou, como sem o filtro de foro íntimo. Você acha que isso contribuiu com a derrocada do politicamente correto e a quebra da hegemonia narrativa da imprensa? Deixa eu complementar. Há, de fato, debate nas redes sociais, porque o que a gente vê hoje em dia é um monte de gente achando que liberdade de agressão é liberdade de expressão. Há muito ataque, há muita mentira, há muita calúnia. E as pessoas perdem um pouco o senso de tratamento com as outras, um pouco a empatia. Eu acho que... Eu vou começar por aqui, tá? Eu acho que isso que você está descrevendo sempre foi muito comum, tá? Quer dizer... A ideia da calúnia, a ideia do ataque, a ideia da agressividade, sempre, em qualquer momento histórico em que você teve assim, a possibilidade disso aparecer, isso apareceu. Isso é da natureza humana. E aí tem veículos que aumentam, dimensionam mais isso ou não. Tá? Então, de novo, a internet e rede social é uma plataforma. Não tem ninguém ali te obrigando a agir de um jeito ou de outro. Isso só faz com que fique mais visível. Né? No caso especificamente brasileiro, é um pouco triste dizer isso, mas... a nossa característica de comportamento, ela é um pouco enganadora, ela é um pouco enganosa, tá? Quer dizer, a gente está acostumado a pensar que o nosso comportamento é super dócil, amistoso, nós somos um povo amigo, aquela coisa. E muitas vezes as pessoas associam isso a uma expressão de um sociólogo muito importante, que é uma expressão chamada assim, o homem cordial. Uma expressão que foi popularizada e interpretada de maneira muito forte por um sociólogo chamado Sérgio Buarque de Holanda. Possivelmente o maior sociólogo brasileiro do século XX, mas mais conhecido como pai do Chico Buarque, né? E, na verdade, essa expressão não quer dizer isso de que nós somos bondosos, nós somos amáveis, somos afáveis. Ela quer dizer que nós tomamos tudo no âmbito do pessoal. Nós não temos a impessoalidade, nós não temos um pouco de capacidade de abstração para entender normas de comportamento, por exemplo, e tal. Nós levamos tudo para o lado pessoal. Quer ver uma tradução terrível disso? Feita por um pesquisador aqui da USP, sensacional, já professor aposentado, catedrático lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. A ideia de que o Brasil é um dos países onde mais ocorrem linchamentos, não virtuais, linchamento físico. Esse é um país onde mais ocorre isso. E como é que começa? Botaria, a bruxa do 71, a bruxa do não sei aonde, essa mulher aqui está fazendo tal ritual. E daqui a pouco, teve uma matéria longa do André Petri em 2016, se não me engano, na Veja, sobre um episódio aqui em Santos. Tá? Então você vai vendo coisas como essa. Então, primeira parte, sempre teve. Segunda parte, redes sociais acirram isso? Bom, claro que acirram. E aí depende de em que nível e como isso pode afetar o que é relevante para o debate público e para o tema que o Caio está propondo. Tá? Do ponto de vista pessoal, assim, você vai ouvir relatos de amigos e de familiares, cheguei a me desentender com não sei quem, briguei com não sei quem lá.
Ok, mas isso em geral acontece até no churrasco de domingo se alguém toma uma a mais, né? Então vamos deixar um pouco de lado essa e vamos focar na questão de debate público e o apelo institucional da política e tal, como é que isso acaba afetando. Aí o que eu acho é que tem dois filtros diferentes, duas etapas diferentes aqui para análise, tá? A primeira é a seguinte, não é possível você dizer que houve uma vitória ou uma derrota de algum lado de qualquer coisa, porque a gente está no meio do nevoeiro, a gente está no meio da poeira levantada da batalha. Tá? Então, o que existe agora é gritaria, e não é no Brasil. Tá? E a gente está no meio dessa gritaria, tiro para todos os lados, e as coisas não vão se definir de maneira tão clara. Tá? Então, acho que é muito cedo para a gente avaliar que tem uma vitória do lado de cá, do lado de lá, porque a gente nem sabe quais são os lados que estão em jogo. Tá? Segundo lugar, a gente tem que conseguir distinguir, e eu já volto para um ponto que você falou, Fito, mas ainda no que o Caio estava dizendo, a gente tem que conseguir distinguir o seguinte, tem muita agressividade, tem muita violência, tem muito não sei o quê. Depende do registro que isso incomoda e depende do registro em que isso não incomoda. Se tem uma pessoa, um senhor irritadiço que passa o dia xingando no Facebook ou no Twitter, é uma versão um pouquinho mais ampla do sujeito que mandava carta indignado para a redação. Eu sempre lembro de um episódio dos Simpsons, que aparecia o Grandpa Simpson, o vovô Simpson xingando, mandando carta pro deputado, lá pro congressista e tal. Quer dizer, é uma versão só digital disso, né? O sujeito usa caps lock, a gente fica achando engraçado, acha graça e tal. Não é nada demais. Quando é que isso começa a ficar problemático? Bom, tem os casos de relações pessoais, que eu já citei na resposta para você, mas vamos deixar isso um pouco de lado, porque é do universo pessoal. Isso começa a ficar grave quando justamente as instituições que deveriam fazer o filtro não fazem o filtro e tratam isso como relevante. Você entende? Quer dizer, quando alguém começa a olhar um político, um partido, o Congresso, o Senado, o presidente da República, a imprensa tradicional, os editoriais, os jornalistas, os repórteres, quando essas instituições começam a olhar para a gritaria de Facebook e de Twitter e tratar isso como isto é notícia, isto é a realidade. Não, não é. Você entende? Não é. Eu lembro de um episódio, se me permitirem falar isso de maneira um pouco maldosa, já que estamos falando de falar maldade, né? Eu lembro quando teve na campanha presidencial aquela série de entrevistas no famoso programa da TV pública aqui, o Roda Viva, com os pré-candidatos, depois viriam a ser candidatos. Um deles era o pré-candidato do PSOL, o Guilherme Boulos. Aí no outro dia de manhã, assim, eu tomando meu café de manhã, olhando notícia, lendo editorial e tal, faço muita coisa, fico com um negócio aberto e tal. Assim, minhas redes sociais, assim, só se falava daquilo. Mas as minhas redes sociais são muito chatas, assim, só tem professor, jornalista, intelectual, tal. São as bolhas. Ninguém convive com a realidade, assim, sabe? Ninguém sabe a menor ideia de como é que se paga uma conta no banco e tal. Então, o que acontece? Eu fiquei, nossa, que impacto essa entrevista e tal. E eu lembro que eu comentei de brincadeira, assim, pô, graças a Deus que tem a padoca da esquina para nos trazer para a realidade. Ninguém está falando disso ali. Entende? O cara tem menos de 1%, continua tendo menos de 1%, seguirá tendo menos de 1% para o resto da sua vida, no que quer que seja, mas nas redes sociais, especialmente nas bolhas específicas, meu Deus, parecia que aquilo era uma grande notícia. E isso acontece com outras coisas. Quer dizer, a briga do fulano com o Beltrano, que na rede social é a versão cabeça, vocês até chamaram assim a parte do programa, é a versão cabeça para notícia de fofoca, você entende? Não é relevante, não é importante e alimenta ainda mais a agressividade. Aposto que se nenhum veículo tradicional ficasse repercutindo picuinha de Twitter ou de Facebook, ou ficasse preocupado em dizer o seguinte, nossa, essa hashtag hoje é a que está pautando o debate. Não, não é vocês da imprensa tradicional, na qual eu muito indiretamente vou me colocar, muito indiretamente, faço um trabalho muito específico que não tem nada a ver com o que vocês fazem. Nossa, essas instituições é que estão chancelando aqueles assuntos como se fossem uma pauta nacional. Não são. Mas quando o presidente usa o Twitter, por exemplo, para se comunicar, e ali acontecem as tretas, não ali deixa mal acontecem tão as cedo na cutucadas. nossa conversa, Paulo. Por favor, vamos... Não, mas é que você falou das instituições, que as instituições também não deveriam levar isso também a sério. Não, eu acho mas que aí Nesse caso, eles o levam Golden a Shower não se sério. reveste dessa institucionalidade, Pois dessa seriedade. E aí? Vamos ignorar? Eu não posso falar sobre essas coisas. Eu sou um homem de bem, eu não posso falar sobre isso. Não, brincadeiras. Olha só. Só para concluir uma coisa do que eu acho interessante é o seguinte. Se você for ler os textos do Christopher Hitchens, por exemplo, um grande jornalista falecido em 2012. Catch-22. Exatamente, do Catch-22. Ateísta também, né?
o Hitch-22, que é com base no romance Catch-22, ele fez a biografia dele, as memórias dele, né? Hitch-22, que é o nome dele, o Hitchens. Não dá para encontrar um parágrafo sem uns 3 ou 4 xingamentos maravilhosos. Tá? Tem modos e modos de você fazer isso, você entende? Então, uma coisa é você encontrar, sabe, intelectuais discutindo, brigando, paixões políticas levando as pessoas a essas atitudes. Vamos lembrar, só mudou a plataforma e isso amplificou o alcance. Só isso. Sempre teve, sempre vai ter. Teve os que fizeram isso de maneira maravilhosa, teve os que fizeram isso de maneira muito pequena. Para dar um exemplo, eu trouxe para o meu querido amigo Jeffs Carvalho, que já esteve aqui no programa como curador da Semana de Cinema do Instituto Democracia e Liberdade, do Instituto de Formação e Líderes aqui. O Jeffs, eu trouxe para ele de presente em Londres um livro de ensaios do William Hazlitt, que é um grande ensaísta britânico do século XVIII, chamado Sobre os Prazeres de Odiar. Né? Então, enfim, você pode manifestar a sua bile como quiser, não tem nenhum problema. De novo, o problema são as instituições e o modo como a gente deixa isso contaminar. E aí você está trazendo esse ponto, qual que é? Bom, e se o presidente faz isso, né? É claro que daí você está dando um peso e uma chancela para algo que não deveria ter aquele alcance, tá? Mas você tem que entender isso num outro contexto. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte, como eu vejo, do modo como eu vejo. A partir do final dos anos 2000, metade para o final dos anos 2000, essas plataformas das redes sociais chamaram a atenção como um veículo para você atingir mais gente, chegar a novos públicos e conseguir se comunicar de maneira, digamos assim, quase que direta. Era uma espécie assim de eu vou pular esses gatekeepers, eu vou chegar direto em quem eu quero. Quem foi o primeiro a usar isso? Barack Obama. Foi a campanha de Obama quem capitalizou isso e disse assim, olha, tem uma coisa nova aqui, tem uma maneira da gente chegar nas pessoas, que não vai depender do editorial de apoio do New York Times ou do editorial contrário do Wall Street Journal, tá? A partir disso, ficou muito claro que esses mecanismos, essa plataforma e esse novo veículo não tinha dono. Você pode usar como quiser, você entende? O Obama usou com a agenda dele, outros iriam usar com outras agendas. Então, o que aconteceu? Novas figuras políticas, de comentário político, de lideranças políticas, começaram a surgir neste contexto, e não nos contextos tradicionais. Wolf, muitas dessas lideranças são filósofos e sociólogos. Quais? Olavo de Carvalho, por exemplo, que é filósofo. Mas ele é considerado uma liderança política, tanto que ele é o guru desse governo. E, aliás, você mas aqui... são outras coisas. Você aqui já citou, inclusive, o Sérgio Buarque de Holanda como sociólogo. Você é filósofo. E eu tô pensando aqui, eu não posso deixar de te Filósofo é a perguntar... generosidade dos amigos para disfarçar o desemprego, tá? Sou professor, pesquisador, filósofo é generosidade. No seu caso, né? Não do outro filósofo, né? Você tá falando do seu. O outro eu sei lá o que ele faz. Eu não posso deixar de te perguntar, então, como é que você se posiciona quanto à decisão do governo em relação às ciências sociais e à filosofia, considerá-las cursos menores e tudo mais. Só para não deixar uma ponta desamarrada, claro, ainda no que você estava dizendo, então, eu só queria concluir um raciocínio que quer dizer o seguinte, olha, quando mudou essa plataforma, quando essa plataforma conseguiu mudar o modo como novas lideranças políticas, novos quadros, novos críticos e tal, chegavam a grande público, isso desestabilizou o establishment, né? O sistemão de quem eram os atores que jogavam mais ali o jogo político. E aí o resultado disso foi, bom, esses caras passaram a ser os novos players. Que mecanismo proporcionou isso para eles? Precisamente essas redes sociais, esses novos mecanismos digitais e tal. E isso, portanto, se consolidou como um veículo preferencial. É o caso do Donald Trump nos Estados Unidos, é o caso de boa parte dos movimentos ditos populistas na Europa, populistas de centro-direita ou de extrema-direita, não importa. É o caso do movimento que levou Jair Bolsonaro à presidência aqui, movimento eu estou chamando de maneira genérica a onda que resultou na sua eleição, tá? Então, é natural que seja assim, né? Quais são as consequências? Bom, outro problema. Deixando de lado a minha categorização profissional, né, que por enquanto ainda é desempregado, né, vamos deixar assim em branco. Imagina, tá em Estadão. Mas vamos lá, então o caso é, você tem que pegar o seguinte, você tem que considerar alguns dados antes, tá? Em primeiro lugar, as pesquisas no Brasil e a proporcionalidade dos cursos de humanidades no Brasil já é muito
a meu ver, razoavelmente adequada, inclusive, já é perfeitamente realista. Tem uma pequena parcela de, sei lá, 2 e pouco %. Desculpem dar um número assim de cabeça, mas eu não pesquisei isso agora de manhã para ver. Mas é um número muito ínfimo de graduandos, de alunos de graduação que estão nesses cursos. Tá? E isso, pela minha ótica, é perfeitamente razoável. Não existe, eu não vejo as pessoas clamando por mais filósofos ou sociólogos como podem exigir, tipo, tá faltando encanador ou motorista do Uber, tá? Então, atende uma certa percepção de que, olha, é uma certa vocação, as pessoas querem estudar aquilo para fazer aquilo, não tem nada de negativo quanto a reconhecer como importante ou não, mas é minoritário. Você pode formar aos montes engenheiros e ainda tem aderência no mercado para absorvê-los. Se você formar o que você forma de advogados ou médicos ou qualquer coisa assim como filósofos, acontece, o que já vem acontecendo, a pessoa não tem emprego, o cara vai fazer outras coisas, tá? Nesse sentido, é muito estranho você dizer o seguinte, eu preciso diminuir. Porque não parece fazer sentido dentro de uma programação, digamos assim, de uma política pública. Você não parece que o governo olhou e disse assim, olha, peraí, cara, a gente está fora do esquadro se a gente comparar com outros países do tamanho da nossa economia, do tamanho do nosso investimento, para a área de educação, acho que a gente tem que retirar daqui para colocar ali. Não parece ter havido isso, não tem nenhum indício de que tenha havido isso. Tá? Some-se a isso o fato de que nós estamos entrando no quinto, na verdade, indo para a segunda metade do quinto mês do governo, em que na área de educação, e não apenas nela, também a próprio núcleo da família presidencial, que nós temos uma espécie de semi-monarquia, tem uma família presidencial. Sim, é uma dinastia. Então, assim, a família presidencial, que é o núcleo político, né? E alguns dos articuladores políticos, desde o início, tomaram o Ministério da Educação não como um foco para dizer o seguinte, como é que a gente acaba com o nosso atraso educacional? Como é que a gente resolve o fato de que a gente tem os piores desempenhos, está sempre na rabeira, nas avaliações internacionais? Como é que a gente resolve isso sabendo que sem investir nessa base e sem preparar melhor esta base, não adianta gastar lá em cima no ensino superior, por exemplo. Tá? Como é que a gente faz isso? Não houve discussão nenhuma sobre isso. Toda a discussão, desde o convite, segundo relatado por membros do governo, matérias em todos os veículos de imprensa, dos mais à esquerda aos mais à direita, não importa, todo o processo foi, você vai combater a ideologia da esquerda? E aí fica curioso, porque a gente consegue olhar para esses movimentos do governo de, eu tenho que cortar aqui ou cortar ali, e percebê-los, filtrá-los como sendo, isso é um ataque ideológico, não é uma política pública. Ao contrário do que se prova agora com o caso do orçamento, que tem um quadro orçamentário estrangulado, tem um problema de você fazer o ajuste fiscal, as Forças Armadas estão sendo, seu orçamento está sendo contingenciado e tal, e aí você pode discutir, como eu discuto, se o corte na educação está certo ou não. Na minha avaliação, ele está sendo feito da maneira mais errada possível. Você não faz um corte abstrato, genérico, de 30 ou 40 ou 50%. Você corta no que é preciso. E você não faz um corte genérico também no sentido de precisa cortar, enxuguem aí. Você reconhece quais são as áreas e se não pode cortar nelas, te dou um exemplo concreto. Agora você não consegue mexer e cortar em folha de pagamento. Você não consegue mexer e cortar em previdência da universidade. E se você juntar folha, previdência, etc. e tal, você tem quase todo o orçamento. As universidades têm de 10% a 15% dos seus orçamentos efetivamente entregues para custeio, atividades e tal. Você está tendo que cortar ali. Então você tinha que ter feito um negócio muito preparado. E em terceiro lugar, você teria que ter dito o seguinte, estou te oferecendo novos caminhos, universidade. Quais são os novos caminhos? Vamos aqui fazer um pacote de mudança da legislação que vai permitir coisas como captação na iniciativa privada muito mais ágil do que agora. Eu tenho colegas pesquisadores de ponta em áreas como medicina que já ganharam prêmios de pesquisa, endowments para pesquisa, financiamento de pesquisa internacional, e que depois tinham que se ver como fazer para receber isso, porque os próprios membros da universidade diziam assim, não deixa entrar no caixa da universidade. Vamos ver se pela fundação da universidade não é melhor, porque se entrar vai se perder, a gente não vai conseguir usar. Ou seja, a nossa legislação criminaliza a própria, penaliza é a palavra correta, penaliza o próprio pesquisador que conseguiu uma verba externa para trazer para a universidade. Então você teria que ter oferecido esses mecanismos novos para dizer, ok, o país precisa cortar, mas não quer dizer que eu estou atuando contra a universidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer esse pacote de alternativas. Não houve. E isso aconteceu, é importante a sua pergunta por isso, aconteceu um dia depois do ministro da Educação ter dito que ele ia cortar 3 universidades. Ele ia cortar o orçamento só naquelas 3, por causa de balbúrdia, que não é critério nenhum, você entende?
Não vou entrar no mérito se tem ou se não tem balbúrdia. Recomendo até o editorial do Estadão do domingo, em que eles tocam nesse assunto. E, olha, é evidente que tem problemas como é que eu posso dizer, de uma atitude interna da universidade, de um pequeno setor da universidade achar que é terra sem lei, assim, sabe? Isso existe na universidade pública. Mas, assim, quando o ministro fez aquela chave de leitura de, olha, eu estou oferecendo isso por causa de 3 universidades, 2 dias depois vêm os técnicos do ministério para dizer, não, é um corte orçamentário geral, fica muito difícil você não imaginar que era uma reação ideológica, porque são grupos muito à esquerda e, portanto, opositores ao governo. Tá? Agora, a nossa universidade precisa reconectar com a sociedade, mostrar o que ela faz de maneira mais adequada. Tem muita produção científica e acadêmica de alto nível em todas as áreas. Existem bolsões de excelência, existem áreas menores, mas ela precisa saber mostrar isso para a sociedade e deixar de sair do seu autismo acadêmico, com toda a desculpa que a expressão que pode soar politicamente correta e ofensiva aos autistas, não é. É simplesmente para dizer o seguinte, olha, há uma desconexão do mundo da universidade com a realidade. Eles acreditam que qualquer coisa que venha de fora para dizer como deve ser a gestão ou como pode ser o orçamento, querem acabar com a universidade, querem privatizar a universidade. Olha, no dia que aparecer um empresário disposto a comprar um parafuso de uma universidade federal, eu interna o cara, você entende? Não é isso que está em discussão. Esse é o Eduardo Wolff, ele vai continuar com a gente, a conversa tá boa, no próximo bloco ela continua. Agora um rápido intervalo, 11h02. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta e recebendo hoje aqui o Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP, professor, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundasp PUC São Paulo e editor do blog Estado da Arte do Estadão, mas também identificado como filósofo desempregado, como ele mesmo disse pra gente. É isso, quase, né, Eduardo? Um Diógenes vivendo no barril, assim. Cínico, né? Vamos girar a ciranda, então? Vai lá, Vini. Vamos lá. Queria saber do Eduardo, porque agora a gente tem o bolsonarismo também aí, bastante vigente no Brasil. E eu queria saber de você, primeiro, o que criou o bolsonarismo? Lula. Então, o lulopetismo, né? Existem mais semelhanças ou mais diferenças esses dois movimentos? Tem ambas, é claro, né? Nunca parei para fazer o cálculo matemático para te responder se tem mais ou menos. Mas, assim, o essencial é você compreender que me parece ter havido uma espécie de estabilidade, um certo momento de consenso da sociedade brasileira, que é comum às sociedades. As sociedades modernas, sociedades desenvolvidas, elas costumam passar por períodos de consenso que normalmente se expressam em 3 mandatos, 4 mandatos, que alternam, inclusive, os partidos no poder, não importa se é o mesmo partido que está no poder ou não, mas a direção geral, o sentido mais amplo da sociedade vai para um certo caminho. Vou dar 2 exemplos, tá? Se você pensar no que acontece com os Estados Unidos no século XX, quando o Roosevelt, por exemplo, assume a presidência da República nos anos 30 ainda, no período da guerra e tal, da recessão lá da crise de 29, ele estabelece uma nova visão para como deve ser a América. Isso parte da reação à crise de 29, à estabilização econômica, vem a guerra, ele é heróico no enfrentamento das condições da guerra, os Estados Unidos começam a sair dali numa melhor situação, e isso envolve, sobretudo, uma visão que o Roosevelt deixa para a sociedade americana, de que a realização do sonho americano é a realização daquelas suas liberdades, entre as quais a liberdade para realizar o sonho americano. A liberdade de não ter medo, ele diz isso, eu tenho que ter freedom from fear, né? Eu não posso temer, eu tenho que ter a liberdade de realizar o meu sonho e tal. E isso dava uma certa imagem de justiça e igualdade no plano social que vai orientar a política americana até os anos 60. Então você vai ter presidentes republicanos, como o general Eisenhower, você vai ter presidentes democratas, como vai ser o caso do Lyndon Johnson, e antes dele, né, Kennedy assassinado, que, independente dos partidos serem diferentes, a visão de sociedade é mais ou menos a mesma. Então as políticas pontualmente mudam, mas o caminho está dado. Isso entra em crise no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, fatores muito variados. Quando é que vai surgir uma nova, estou te dando agora o segundo exemplo, quando é que vai surgir uma nova visão de América? Uma nova visão para a sociedade que dá o norte, assim.
Ronald Reagan, certo? Agora a ideia é, nós precisamos sair do estado babá, nós precisamos sair desse universo de restrições para que o indivíduo realize as suas capacidades, apostar no indivíduo, e um novo individualismo com o Reagan surge como a forma de realizar o bom sonho americano. Só que se você pegar do Reagan até mais ou menos o Obama está no limite da conta aqui, passa por um governo democrata como o do Clinton e a lógica é a mesma. O Clinton não desfez nada da visão de sociedade do Reagan. Ele pode ter temperado, apontado para lá e para cá. Isso acontece na Inglaterra, acontece nas sociedades estáveis. Se você se perguntar pelo Brasil quando é que aconteceu isso, é muito difícil, porque a gente teve muita ditadura, muito golpe, muito governo interrompido ao longo do século XX inteiro. Mas, se você pegar minha tese, 1993, impeachment de Fernando Collor de Mello, e 1994, especificamente 1994, Plano Real, a formação final da equipe do Ministério de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e a elaboração do Plano Real, dali, em 1994, até 2013, eu enxergo isso como um bloco mais ou menos estável de um certo consenso. Qual era o consenso? Não quer dizer que os partidos estavam em paz, ninguém discutia com ninguém, estava todo mundo de acordo com tudo. Não. Mas as diretrizes gerais da sociedade brasileira apontavam para, necessidade de estabilidade financeira, de ter uma moeda, a gente não tinha, né? De ter uma moeda, né? De verdade, com o combate à inflação tendo sido o carro-chefe para chegar lá. Essa estabilidade financeira tinha que se traduzir numa modernização do país. Essa agenda era central para o governo Fernando Henrique, foi central para o governo Lula e tal. E isso tinha que se traduzir, em última instância, no resultado mais importante para esses social-democratas, Fernando Henrique Cardoso e o petismo pré-Dilma, que era a ideia de atingir as camadas mais baixas da população, ter projetos sociais. Tanto é que os projetos sociais do Fernando Henrique foram o embrião para você fazer os projetos sociais depois do governo Lula. Esse acordo social-democrata ou social-liberal, como alguns querem chamar, porque tinha uma visão mais liberal da economia, no sentido do software geral que desenhava, que rodava, né, como, olha, o tripé macroeconômico, a ideia de superávit primário, quer dizer, você tem que ter, as contas têm que estar em dia. Isso foi funcionando muito bem ao longo da implementação com o Fernando Henrique e com o primeiro mandato e meio de Lula. Tá? Primeiro mandato e meio de Lula. Só que tinha dois problemas ali pela frente. O primeiro é o seguinte, o petismo nunca acreditou nisso. O petismo foi empurrado pela realidade a acreditar em coisas como matemática, contas, né? Não se gasta mais do que se arrecada, essas coisas assim. E isso só aconteceu com a figura do Palocci e com a equipe que ele conseguiu montar no governo, tá? Na Fazenda. Palocci representaria, se não fosse um corrupto preso, que roubou dinheiro público, etc. e tal, Palocci representaria a esquerda moderna, trabalhista, blairista dos anos 90, por exemplo. Né? Mais ou menos isso. Estou sendo um pouco caricato, mas é mais ou menos isso. Se você olhar, então, o primeiro problema é que não havia convicção da parte do PT de que realmente era importante manter as contas daquele jeito e cumprir as questões econômicas daquele modo. A partir de... Aí vem o segundo problema. A partir de 2008, com a grande crise internacional, teve uma pequena virada. Naquele momento, muitos pensaram o seguinte, é hora da gente gastar, agora é hora da gente ser keynesiano. Keynesiano de maneira muito vulgar, eu acho que eles não entendem direito Keynes, mas aí não é comigo, não é agora que a gente vai resolver isso. Eles achavam o seguinte, não, tem que gastar o investimento contracíclico, porque a economia está em baixa, agora a gente vai gastar bastante, o Estado vai garantir e tal. Ora, num momento de derretimento, de fato, da economia, isso pode fazer sentido. Era o caso que Keynes realmente tinha em vista. Mas isso fez com que o pessoal que assumiu a economia naquele contexto, já vinha um pouquinho de antes, Guido Mantega, esse não está preso, né? Eu sempre me perco no caso dos petistas, assim, quem está preso, quem não está preso, mas enfim, pode ser que esteja. E aí, logo depois, essa turma começou a implementar um modelo econômico que era a chamada nova matriz econômica. Cuja matemática vinha de Marte, né? A contabilidade vinha de Vênus, vinha de tudo que era lugar, menos da realidade. E isso começou a detonar as finanças. Você vai ver que até 2010, 11, pouca gente estava falando disso, porque ainda tinha muita gordura para queimar. Então, aquele modelão que eu descrevi para você ainda estava funcionando. Só que de 13 para frente, não. E aí teve um episódio que ninguém entendeu direito até agora e que é central, que justamente são as jornadas de junho. Ali em junho você tem... É o momento em que começa com o pessoal
do passe livre, da extrema esquerda, com ideias absolutamente lunáticas e tal, e daqui a pouco tá o tio que é funcionário do Banco do Brasil, a senhora que é dona de casa, não sei o quê, todo mundo protestando. Porque o ônibus é ruim, porque as ruas não estão boas, porque o serviço público é ruim e eu pago muito imposto. Aí a queixa virou um pouco genérica, né? Difusa. Como é que eu interpreto isso para chegar... Desculpa o longo caminho, mas eu acho que é importante. Como é que eu interpreto isso? Olha, esse é o momento em que o modelo daquele Estado que tinha sido desenhado com base no... Bom, a gente aposta um pouquinho de liberalismo, um pouquinho de ortodoxia econômica para regular as contas e gastos de bem-estar social. Né? Esse modelo, a conta começou a não fechar mais. Né? Isso no plano meramente econômico. E no plano político, era o final de um ciclo de mais de 20 anos do mesmo grupo político. Por mesmo grupo político aqui, eu estou querendo dizer mais do que um partido, não estou falando do PT. A mesma visão que PT e PSDB tem. Eu sei que tem muita gente que fala bobagem dizendo que o PSDB é comunista, que é a versão rica dos marxistas-leninistas. Não é isso, mas é o mesmo chão social e histórico do final da ditadura militar, de ex-marxistas ou de ex-socialistas, convertidos à social-democracia mais ou menos, alguns muito, alguns poucos. Então é mais ou menos o mesmo bloco social e intelectual, sim. Era o fim daquele universo. Então a gente está de 13 para frente nessa crise. Assim, tudo. O que vem disso? O sistema político tradicional não conseguiu dizer, olha, eu tenho uma boa solução para essa crise. Porque a solução vinha assim, era um senhorzinho meio Matusalém, com 95 anos, 45 de corrupção no Congresso. Ninguém vai olhar para isso e dizer assim, esta é a boa saída para o país. Você entende? O sistema político não conseguiu. Alguns quadros que pareciam ser de renovação, que pareciam conseguir dizer, eu vou romper isso, também não, ou foram pegos em alguma operação da Lava Jato, ou não foram fortes o suficiente para dizer que, olha, eu não faço parte desse esquema. Ficou sem, tá? E ao não conseguir colocar nada no lugar, abriu o caminho para que viesse algo de fora, algo fora da curva. E esse fora da curva foi, neste caso específico do Brasil, o bolsonarismo, o movimento Bolsonaro, tá? Que é um movimento muito complexo. Quem quiser entender o Bolsonaro como fenômeno de eleição e de presidência, tem que tirar o pé, que é o pé em que eu, por exemplo, passo o meu modo durante o dia xingando nos meus grupos de WhatsApp. Eu xingo muito nos grupos de WhatsApp, né? Esse governo isso, esse governo aquilo. Eu adoro. Entra governo, sai governo, você tem que xingar bastante. Mas você tem que ser comedido em alguns momentos, na hora de análise pública, por exemplo. Então você tem que sair desse modo e aí você tem que dizer o seguinte, olha, de onde vem isso? Você tem forças muito variadas. A força do judiciário e do tipo de emparedamento que o judiciário fez com o sistema político, com razão, num certo sentido, porque o sistema político estava corrompido. Sem razão, num outro sentido, porque extrapolou em alguns momentos muito cruciais os limites estritamente jurídicos e chegou a do tipo, olha, não importa que não está na lei, não importa que eu não posso, vou fazer porque agora é a cartada para botar esse cara na cadeia ou não. Tá? Esse emparedamento trouxe a sociedade junto com esse grupo. Nenhum outro partido conseguiu comprar essa briga. Quem tentou comprar essa briga e dizer o seguinte, eu represento isso, chama Moro, chama isso, chama aquilo, foi o Bolsonaro. O outro grupo era o grupo dos militares. Esses militares que estão no governo, que já estão aposentados, e alguns da cúpula ainda da ativa, não tem nada a ver com a caricatura que o tiozão que pede intervenção militar faz, do que são os militares. São pessoas extremamente preparadas, com folha de serviços prestados ao país, assim, inacreditável, internacionalmente, aliás, não só ao país, é o caso do general Vilas Boas, é o caso de muitos deles que estiveram fora, né, Santos Cruz, é Haiti, é Congo e tal. Então são pessoas muito preparadas e que diziam, o país precisa ter alguma virada que intervenha lá em infraestrutura, em modernização, lisura dos tratos do Estado e tal. Bom, esse é um grupo. E você tinha um terceiro, que é o mais conhecido por todos nós, que é o pessoal do liberalismo econômico. Tá? É o pessoal dizia, eu sei fazer a conta fechar. O Paulo Guedes representou isso. Apesar dele ser um cara muito mais radical do que outros quadros liberais, ele é extremamente competente, montou um time de primeira e tal. O problema é que você tem essa composição aqui, trazendo uma parcela da sociedade para votar, mas o grosso da conversa política, o essencial da conversa política, não foi feito por nenhum desses grupos. O essencial da conversa política se resumiu a caricatura de direita, caricatura de antipetismo e populismo digital de, vem comigo porque eu vou derrotar o PT, que é o bolsonarismo. Isto é, a parte mais frágil do bolsonarismo como movimento é Jair Bolsonaro.
Os militares são sólidos, a parte econômica é sólida, a parte judiciária é sólida, tá? Só que a parte política é frágil. É frágil porque ela é desqualificada, é frágil porque ela não tem convicção em nenhuma dessas coisas aqui. Você não vai encontrar Jair Bolsonaro em nenhum momento na sua trajetória convicto dos valores militares que o general Vilas Boas esposa. Você não vai encontrar Jair Bolsonaro em nenhum momento convicto dos valores liberais que Paulo Guedes esposa, defende. E muito menos as questões judiciárias. Tanto é que o tipo de problema que Jair Bolsonaro apresenta do ponto de vista da corrupção, da legalidade, é novo para o país. Porque não é mais aquela coisa do tipo, tudo bem, a tia do açaí que ele botava lá, que não trabalhava, e na verdade... Alguém pode até dizer o seguinte, isso é pequeno. Aí o outro retruca, não, mas não era só uma, eram 5. E também tinha filho do fulano. Aí o cara vai te responder assim, não, mas isso todo mundo fazia e tal. Mas nem todo mundo empregava famílias inteiras de milicianos responsáveis por assassinatos no Rio de Janeiro no gabinete dos filhos. E o responsável por escolher essas nomeações era o seu cara de confiança há mais de 20 anos. Quer dizer, então, assim, a parte mais fraca é essa. Então, no caso do bolsonarismo, me parece que a dificuldade vai ser como um movimento que chegou ao governo legitimamente, tem 3 pilares essencialmente fortes e preparados, mas uma direção totalmente fragilizada, caricatural, despreparada, para dirigir, para tocar esse negócio do governo. Como é que isso se sustenta? O que isso tem a ver com o lulismo? Você quer mesmo que eu fale? Rapidinho, Eduardo, porque o tempo está acabando. Pois é. Então, o drama que eu vejo, que eu insisto nas conversas até, a gente estava conversando aqui com a produção antes assim, de algumas entrevistas que eu tenho falado sobre esse tema, é que o jogo do lulismo e do bolsonarismo me parecem ser um jogo espelhado. É uma dança no espelho. Assim, o sinal troca, mas na verdade é basicamente a mesma coisa num plano que é o de concepção populista e autoritária da política. Isso não quer dizer que essas pessoas defendam as mesmas coisas, não é isso. Mas quer dizer que as práticas são muito parecidas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Durante o período do petismo, foi absolutamente tenebroso o modo como o governo e as lideranças do PT encararam a ideia de liberdade de imprensa, de livre debate de ideias, e do papel da imprensa como investigadora, como publicizadora de malfeitos e simplesmente de expressão de posições radicalmente divergentes. Só que não foi uma coisa assim do tipo, teve um dia que eles reclamaram. Não, vamos lembrar, hoje faz tempo, então as pessoas já esqueceram. O governo Lula começou com um gesto autoritário, nacionalista, patriotada de 5ª categoria, que foi a expulsão de um jornalista do New York Times que escreveu uma coluna dizendo que o Lula bebia demais. Ora, estou eu aqui dizendo, Lula bebia demais. Aliás, não sei como é que ele está na cadeia sem beber demais. Então, isso seria inadmissível na Inglaterra, seria inadmissível na Itália nada é inadmissível nunca, mas enfim, na Inglaterra seria inadmissível, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, qualquer democracia formal, estável, moderna, não admitiria a ideia de que um presidente expulsa um correspondente porque o cara escreveu uma coisa, com fundamento, aliás. Mas isso foi só o primeiro passo. O partido passou os anos inteiros de governo tentando estabelecer uma legislação de controle da mídia. Então você ia ter aqui cota Fefito, cota Caio, cota MST. Claro, é uma caricatura que eu estou fazendo, mas é uma caricatura que traduz a verdade. Controle social da mídia é estabelecer instituições da sociedade, organismos da sociedade civil, leia-se grupos aliados, para controlar a imprensa. Isso foi projeto de lei. O PT conseguiu a façanha de agressões físicas a instituições da imprensa, como foi o caso da 7 de abril, PT, PCdoB, o JS, todos envolvidos nessas coisas. Parece que todo mundo esqueceu isso agora, parece que nunca isso aconteceu. Não, aconteceu. O bolsonarismo faz a sua versão dessa mesma coisa com as suas milícias digitais, mas não é diferente. Trocou o sinal. E o mesmo vale para outras atitudes. A ideia de que o Lula pudesse ser culpado era uma coisa assim absolutamente, meu Deus, é impossível. Ficavam acadêmicos, jornalistas, escritores, intelectuais alegando a santidade absoluta e inequívoca de Lula. Assim, a hipótese de você considerar que Lula fosse culpado era anátema. Você não podia dizer isso, era proibido. Ora, não é nada diferente com o que a gente vê agora com essas milícias. E só um último exemplo que me parece realmente importante também para finalizar isso. Loucura por loucura que a gente vê, assim, os influenciadores da família Bolsonaro, o guru daqui, guru dali e tal, não sei o que lá. Ora,
14 anos de petismo no poder, 13 anos e tanto, se você for pegar o que os intelectuais, formuladores de políticas e defensores daquele governo fizeram em termos de defender absurdos, assim, não perde, fica, ó, é parelho. E o fruto, a razão pela qual eles estão nesse espelho fazendo essa dança que eu descrevi é que a compreensão de política é uma compreensão messiânica, é uma compreensão autoritária e populista. Eu não preciso das instituições, eu sou a verdade, eu sou o povo, eu é que faço. Aí o Eduardo Wolff, a conversa tá muito boa, podia continuar por horas, mas desde já te agradeço, viu, Eduardo? Fica o convite para que você volte aqui, foi muito bacana, muito gostoso de receber. Obrigadão. Sempre um prazer, eu agradeço imensamente o convite de vocês e espero poder voltar mesmo. Agora 11h28. E não dá tempo de mais nada, hein? Relógio estourado, a gente vai ficando por aqui. Vini, valeu, hein? Abraço. Um abraço pro pessoal do futebol do Arapuá. Abraço mandado. Valeu, Caio. Valeu, Brown. Paulinha, tem 3 filmes no cinema, né? Isso mesmo, Pikachu, Cemitério Maldito e o último documentário da cineasta francesa Agnès Varda. Você pode ir lá no meu blog para conferir. E quem ganhou aqui no Twitter, participou com a gente, foi Escunha. Já falei com você, ganhou o kit do Morning. Boa, parabéns. Valeu, Fefito. Tchau, tchau. Valeu, assistam o Pikachu e o documentário da Agnès Varda, os dois são muito legais. Tchau. Fica por aqui o nosso Morning Show, valeu pela companhia, um abração pra você. Jovem Pan Morning Show.